Queridos amigos, que alegria mais uma vez pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Hoje nós vamos entrar no capítulo 14. Já estamos começando a partir para o final desse trabalho que envolve Gúbio, Eloy e André Luiz. Já ajudaram Saldanha com toda a sua família, envolvendo Jorge, o seu filho, envolvendo Irene, a sua esposa que foi suicida, envolvendo Iracema, sua esposa, que desencarnou com muita tristeza, agora está acabando de ajudar a sua neta. Então nós percebemos que agora é hora de Gúbio pedir um favor a Saldanha. Vamos relembrar que Saldanha é o chefe da comitiva de 60 espíritos que estão obsediando Margarida. E como Margarida, numa vida anterior, havia sido filha de Gúbio, agora é hora de Gúbio pedir auxílio para Saldanha. Vamos acompanhar o enlace desse capítulo, que é muito bacana. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Olá, querido Sérgio, querido telespectador, que alegria, que honra, que privilégio podermos fazer parte deste projeto estudando as obras de André Luiz. Agradecemos a cada coração amigo, a cada mensagem, a cada auxílio na divulgação do programa. Agradecemos a Jesus e aos bons espíritos pela oportunidade que estão nos concedendo e que todos nós possamos compreender o capítulo que estamos dispostos a ler e interpretar em 2 vídeos, tanto neste quanto no vídeo vindouro. Capítulo 14. Singular episódio. Penetrando o compartimento em que Margarida descansava, lá nos aguardavam os 2 hipnotizadores em função ativa. Gúbio pousou significativo olhar em Saldanha e pediu-lhe em tom discreto: meu amigo, chegou a minha vez de rogar. Releva-me a identificação, talvez tardia aos teus olhos, com relação aos objetivos que nos prendem aqui. E denunciando imensa comoção na voz, esclareceu: Saldanha, esta senhora doente é filha de meu coração, desde outras eras. Sinto por ela o enternecimento com que cuidaste até agora do teu Jorge, defendendo-o com as forças de que dispões. Eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração, mas também guardo sentimentos de pai. Não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Somos irmãos no devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. Aqui nós vamos ver uma coisa interessante, porque agora é hora de Gúbio pedir a Saldanha se ele poderia interceder junto a Margarida, porque aquela mulher que está ali sendo obsidiada é muito cara para ele, foi filha dele em existências anteriores. Da mesma maneira que ele está vendo Saldanha com muita ênfase tentar ajudar Jorge, que é o seu filho, ele também gostaria muito de ajudar a sua filha. Então ele pede com muita emoção, com muita simplicidade, se Saldanha poderia auxiliá-lo nessa empreitada. Então nós vamos ver o desenrolar dessa situação, que é muito interessante, os corações sendo tocados pelo amor. E percebemos também que até aquele momento, Gúbio não havia revelado qual a sua verdadeira missão junto daquele agrupamento. Ele simplesmente foi colocado ali a pedido de Gregório, mas como uma pessoa que estaria ali para ajudar. E agora, gradativamente, temos percebido o desenlace da história. Quem está nos acompanhando pela primeira vez vai ficar um pouco perdido com os personagens. Este livro é um livro sequencial. Quem não acompanhar desde o prefácio de Emmanuel, do primeiro capítulo, vai ter muitas dificuldades de situar quem é Saldanha, quem é Gúbio,
quem é Matilde, quem é Margarida. Então é muito importante acompanhar cada nome, cada história, cada momento da narrativa para que possamos compreender o momento em que estamos estudando através do vídeo de hoje. Continua a leitura. Observei, então, cena comovedora que, minutos antes, se me figuraria inacreditável. O perseguidor da enferma contemplou o nosso instrutor com o olhar de um filho arrependido. Grossas lágrimas brotaram-lhe dos olhos antes frios e impassíveis. Parecia inabilitado a responder, diante da emotividade que lhe dominava a garganta. Todavia, Gúbio, enlaçando-lhe fraternalmente o busto, acrescentou: passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querida ao espírito? Chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Nossa alma se banha na fonte lustral do pranto renovador e esquecemos todo o mal a fim de valorizar todo o bem. Noutro tempo, persegui e humilhei por minha vez. Não acreditava em boas obras que não nascessem de minhas mãos. Supunha-me dominador e invencível, quando não passava de infeliz e insensato. Considerava inimigos quantos me não compreendessem os caprichos perigosos e me não louvassem a insânia. Experimentava diabólico prazer quando o adversário esmolasse piedade ao meu orgulho. E gostava de praticar a generosidade humilhante daquele que determina sem concorrentes. Mas a vida, que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou meu coração com o estilete dos minutos, transformando-me devagar, e o déspota morreu dentro de mim. O título de irmão é hoje o único de que efetivamente me orgulho. Dize-me, Saldanha, amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito. Fala-me se devo contar com o abençoado concurso de tuas mãos. Aqui nós vemos então Gúbio tentando mostrar para Saldanha, aos olhos de Eloy e de André Luiz, que estava acompanhando toda aquela cena, mostrando que ele, Gúbio, havia sido um homem muito perverso, que não respeitava ninguém, que não perdoava ninguém, era um ser frio, calculista. Ele sofreu muito, até que ele entendeu que o melhor caminho a seguir é o caminho do cristianismo. Ele se renovou, ele passou a ver o outro como irmão, ele entendeu o capítulo do perdão. Ele conta uma coisa interessante, ele não sabia o que era o perdão dentro de si. Ele achava que não devia perdoar ninguém. Então ele conta a Saldanha a sua modificação íntima e pergunta no final se o Saldanha, com tudo aquilo que ele recebeu do alto, perante a sua família, se ele também seria capaz de perdoar. Então agora nós vamos acompanhando gradativamente a renovação do coração. É por isso que quando Jesus disse: não julgueis para não serdes julgado, com a medida que vós julgar o vosso irmão, vós será julgado. Então Jesus sabia que em determinado momento da nossa vida nós iríamos nos transformar. Se não transformamos-nos até hoje, com certeza irá realizar no amanhã. Deus é Pai e, como Pai, nos concede quantas oportunidades forem necessárias para atingir o objetivo de nossa evolução. Eu e Eloy tínhamos lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada.
Saldanha enxugou os olhos, fixou-os, humilde, no interlocutor bondoso e asseverou, comovendo-nos: ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos, quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Faze de mim o que desejares. Adotaste, nesta noite, por filhos de teu coração, todos os parentes em cuja memória ainda vivo. Amparaste-me, o filho demente, ajudaste-me, a esposa alucinada, protegeste-me, a nora infeliz, socorreste-me, a neta indefesa, e repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. Como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas na salvação da pobre mulher que amas por filha? Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido, após o bem que me fizeste, redimi-la-ia ao meu olhar. André, aqui tem um comentário que vale a pena nós fazermos, porque nós estamos vendo Saldanha sendo reconhecido pelo trabalho que Gúbio realizou, ajudando seu filho, a sua esposa, a sua nora e a sua neta. E que ele também está confuso com tudo isso. A simplicidade de Saldanha nos toca, que ele diz: eu desconheço essas ações divinas, mas reconheço que elas foram maravilhosas para a minha família. E a partir de hoje, eu sou como um filho para você. E você pode contar comigo em tudo que você necessitar. É interessante, ele também conta, apesar de que Margarida aprontou muito, e muitas vezes. Então nós vamos perceber que a relembrança do passado também vai vindo à tona nesses corações. Logicamente, com a força espiritual que tem Gregório, ele não usou Saldanha sem ter feito a Saldanha muitas informações preciosas de existências anteriores. Nós vemos que esse, que foi um papa da Igreja Católica, um homem de alto conhecimento intelectual, que é Gregório, também tem um profundo conhecimento do magnetismo, de se aprofundar nas reencarnações anteriores. A gente pensa que esse dom quem tem é só os espíritos superiores. Não, tem muitos líderes das trevas que têm também essa força, como o caso de Gregório. Nós sabemos que Margarida havia aprontado até para Gúbio. Gúbio reconhece as imperfeições de Margarida. Gúbio não está ali colocando Margarida numa situação de vítima. Nós não vimos isso em nenhum momento. Gúbio está colocando a condição de que ela é uma filha cara para ele e que precisa de ajuda. Então nós vemos aqui 3 pais se envolverem com os filhos. Primeiro, Matilde pedindo intercessão por Gregório, que foi mãe de Gregório. Depois nós vimos Saldanha pedir intercessão por Jorge. Agora nós estamos vendo Gúbio pedir intercessão por Margarida. Então a vida é esse processo cíclico, que conforme nós vamos alcançando a evolução, nós vamos sentindo na obrigação de ajudar aqueles queridos irmãos de caminhada que ficaram para trás. Esse é um ponto que me chamou muito a atenção. E o segundo ponto, o quão vale a pena ser bom. Porque nesse caso, nós vemos que foi a ação de Gúbio que fez com que tudo se transformasse ao redor de Saldanha. Através deste exemplo que estamos estudando, nós compreendemos aquela máxima cristã deixada por Pedro: o amor cobre
as multidões dos pecados. O que fez Saldanha modificar não foram as palavras bonitas de Gúbio, mas sim o seu exemplo e o seu trabalho na senda do bem. Gúbio entrou humilde, fez do seu corpo perispiritual a semelhança daqueles que lá estavam. Em momento algum se colocou numa posição de superioridade e quando viu uma brecha para poder ajudar Saldanha, não hesitou. E agora os papéis se invertem. Humildemente Gúbio pede a Saldanha o auxílio de Saldanha, porque nós estamos falando de um personagem. Saldanha era o chefe de um grupo de 60, ele não era o único, não adiantaria apenas ele deixar todo o trabalho. E agora nós vamos ver o trabalho oposto. Agora Saldanha vai ter que envolver aquele grupo que estava sob o seu comando para que gradativamente possam demover o intuito que eles estavam ali, porque era um projeto, levar Margarida ao desencarne. Então aquelas pessoas que trabalhavam com Saldanha estavam cegas igual Saldanha estava, regidas pelo ódio, regidos pela imposição, regidos pela satisfação do que estavam fazendo. Então um personagem modificou e agora veremos o trabalho que será feito, o plano que será executado para ajudar também aquelas outras entidades infelizes. Continua a leitura. E detendo a custo o pranto que lhe manava espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com expressão respeitosa: poderoso espírito e bom amigo, que me procuraste na condição do servo apagado para acordar-me as forças enrijecidas no gelo da vingança, estou pronto a servir-te, sou teu de hora em diante. Seremos de Jesus para sempre, corrigiu Gúbio sem afetação, e abraçando-o efusivamente, conduziu-o a pequeno aposento próximo, naturalmente para organizar plano de ação eficiente e rápido. Somente aí me lembrei de que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores, em função ativa, junto ao casal em repouso. Um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente compreensivo. Notava que algo de extraordinário se passava, mas, talvez compelido por votos de disciplina, não se animava a dirigir-nos palavra. O outro, todavia, não acusava qualquer emoção. Continuava alheio ao drama que vivíamos. Figurava-se um autômato em serviço, impressionando-me particularmente pela impassibilidade do olhar. Aqui então nós vamos ver que agora tanto Gúbio quanto Saldanha começa a reparar os dois magnetizadores que estavam cuidando de Margarida. Um deles, aquele ato era um ato indiferente para ele. Ele já não estava assim tão contente com aquela atividade que ele estava desempenhando. Estava em silêncio, não falava nada sobre isso, mas ele notava-se espiritualmente que não estava contente com aquela atividade. O outro já comprazia com aquilo, ele já gostava de fazer aquilo, ele já se divertia com tudo aquilo. Então, agora eles estão sondando os dois magnetizadores que estão diretamente ligados a Margarida para que eles possam agir. Então, nós percebemos que Gúbio chama o Saldanha a um aposento para que eles possam então olhar com calma, analisar todo aquele quadro para ver qual é o caminho que eles vão seguir. E o mais interessante é que Saldanha se põe como um funcionário de Gúbio. Estou aqui e o que queres que eu faça? Porque eu já entendi o trabalho do bem e agradeço você que é um espírito iluminado. E é interessante que Gúbio já o interrompe e diz não. Vamos agradecer a Jesus, que é o nosso guia e o nosso modelo.
E para continuarmos a leitura, percebemos também que o bem como o mal, eles executam planos. Então, às vezes as pessoas chegam no centro espírita e querem que do dia para a noite os espíritos removam os seus problemas, os seus dramas, sem fazer a parte que lhe compete. Então aqui nós também estamos percebendo que não é tão simples, não é chegar, sair pensando e as coisas já vão materializando. É mais complexo do que imaginamos. Continua a leitura. Alguns minutos transcorreram pesados, quando Gúbio e Saldanha retornaram à cena. O ex-obsessor de Margarida mostrava-se mudado, quase imponente. Via-se-lhe no porte a renovação de rumo interior. Certo, estabelecera novo programa de luta, em companhia do nosso dirigente, porque chamou o hipnotizador mais vivo à conversação particular. Próximos de mim, a palestra desdobrou-se clara. Leôncio, disse Saldanha, entusiasmado, nosso projeto mudou e conto com a tua colaboração. Que houve? Indagou curiosamente o interpelado, um grande acontecimento. E prosseguiu, transformado, temos aqui um mago da luz divina. Em traços rápidos, narrou-lhe os sucessos da noite. Em comovedora síntese, terminando por apelar. Poderemos contar contigo? Perfeitamente, esclareceu o companheiro. Sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa. Então aqui nós vamos ver que, logicamente, dos dois, Saldanha procura aquele que tem mais intimidade. É Leôncio. E chama então Leôncio para conversar com ele. Estava também Gúbio e diz, olha Leôncio, os planos modificaram-se. Nós estamos aqui com o mago da luz. Nós estamos aqui com o representante do alto, que inclusive fez um milagre em minha vida. Ele fez com que toda a minha família que estava em sofrimento recebesse auxílio. E eu então preciso agora ajudar esse espírito que tem em Margarida um amor. Então eu preciso contar com você, eu posso. Leôncio é aquele tipo de funcionário amigo. Ele diz, se o amigo está pedindo ajuda, pode contar comigo. Então Leôncio já se transforma aqui, Leôncio já aceita mudar os planos junto com Saldanha. E designando, com um golpe de olhar o outro magnetizador, que prosseguia operando ao lado de Margarida, em serviço automático, objetou. É indispensável, porém, todo cuidado com Gaspar, que não se acha em condições de aderir. Tranquiliza-te, esclareceu Saldanha, mais atencioso. Providenciaremos tudo. Mostrou Leôncio estranho brilho nos olhos e, dirigindo-se ao ex-chefe de tortura, falou súplice. Escuta, conheces meu problema. Já que foste socorrido pelo mago, não poderei receber contribuição dele por minha vez? Tenho na terra a esposa seduzida e o filho à morte. Então aqui agora nós vemos, né, o quanto o bem é contagiante. Eu sempre falo isso. Uma das coisas que nos animava a ir para Uberaba é ver a figura de Chico Xavier. Aquele olhar, aquele sorriso, aquela palavra meiga, é o que bastava para encher o nosso coração de alegria. Então nós percebemos que Leôncio, ele de pronto diz assim, não, eu estou à sua disposição. E diz, olha Saldanha, você conhece o meu problema, eu também vivo aflito, tenho uma esposa, um filho cheio de problemas lá na terra, será que esse mago não pode nos dar uma ajuda? Aqui está praticamente resolvendo mais um problema que ali está. Mas eles percebem que Gaspar, o outro magnetizador, já é o coração um pouco mais endurecido, ele já não se dobra tão fácil, já é um espírito voltado para o mal, não tem nada a perder, não teve elo nenhum de ligação com nenhum ente querido. É aquele tipo de pessoa que não tem
respeito por ninguém, que nunca amou ninguém. Então nós percebemos que com esse eles vão ter um pouco mais de problema. Nós percebemos que ao longo deste livro, vários espíritos são libertados. Por isso da palavra libertação. Gregório é o ponto culminante pelo poderio que ele tinha. 700 anos dirigindo uma cidade naquela localidade não era fácil. Depois veio a questão da Margarida, depois está vindo toda a família de Saldanha, que estavam ainda um personagem encarnado, o resto já no mundo maior, 2 personagens encarnados, Jorge e Lia, e 2 personagens desencarnados, e agora nós vamos ver o auxílio a um destes magnetizadores. Eram 2, Gaspar, que é um coração um pouco mais endurecido, e Leôncio, um espírito que de pronto aceitou o convite de Saldanha para modificação dos planos envolvendo Margarida, e ali também nós vimos a oportunidade que Leôncio teve de abrir o seu coração. Olha, eu também estou aflito, eu também tenho um problema, será que, já que ele te ajudou com tanta comiseração, será que ele não pode fazer isso comigo também? E vamos ver agora a continuidade da narrativa. Imprimindo inolvidável acento à voz, observou: Saldanha, não desconheces que sou criminoso, mas sou pai ainda. Se eu pudesse livrar o filhinho da revolta e da sepultura enquanto é tempo, considerar-me-ia sumamente feliz. Sabes que um condenado não deseja igual sorte para os rebentos do coração. Ante o choroso apelo, Saldanha não hesitou. Bem, tornou um tanto embaraçado. Procura o benfeitor Gúbio e expõe-lhe o caso com franqueza. Leôncio não se fez rogado. Acercou-se respeitoso de nosso instrutor e explicou-se simplesmente, sem rebuços. Amigo, acabo de saber com que devotamento mobilizas tua força, a benefício de criaturas desviadas do bem, como nós, que nos sentimos desprezíveis diante de todos. É por isto que também venho implorar-te auxílio imediato. Então aqui nós percebemos, André, uma coisa interessante. Veja, Saldanha, que ouviu atentamente Leôncio, diz: olha, Leôncio, você sabe, nós somos criminosos, os nossos familiares também cometeram crime no passado, cada um tem que resgatar tudo aquilo que fez. E eu não sei se seria fácil interceder pelo seu filho, mas olha, conversa com Gúbio, ele vai poder te orientar. Então, Leôncio se refez de uma simplicidade, ele não fez de rogado. Ele chama Gúbio e diz: olha, eu sei que mudou os planos, sei que você é um mago da luz, sei que você é um homem bom, e eu gostaria de contar a minha história para ver se você pode interceder junto à minha esposa e ao meu filho, que passam por problemas terríveis na crosta. Será que você poderia nos ajudar? Veja, esse ato de pedir, o Evangelho nos diz: pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Então ele pede, vamos ver se ele vai ser atendido. Em que poderemos ser úteis? Indagou o orientador cortês. Passei para cá, há longos 7 anos, e deixei no mundo minha mulher e um filhinho recém-nato. Voltei moço ainda, sufocado no esgotamento pelo trabalho excessivo em busca do dinheiro fácil. Obtive, realmente, o que intentara, com a provisão de vastos depósitos bancários com que a esposa ainda se mantém, até hoje, acoberto de todas as necessidades. O desespero, a ânsia inútil por retomar o corpo que abandonara, a vaidade ferida, converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, o nosso chefe, tanto se orgulha. Ai de mim, porém, que me sentia dono exclusivo dos encantos da mulher que eu adorava.
De 2 anos para cá, minha infortunada Avelina passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro, que se aproveitou da fragilidade orgânica de meu filhinho para insinuar-se sobre o ânimo da pobre mãe, viúva e jovem. Chamado a prestar socorro ao menino, depois de um incidente sem importância, o profissional percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada. Desde então, assediou-me a esposa sem descanso e passou a envenenar meu pequeno, pouco a pouco, à força de entorpecentes administrados por ele, seguindo um plano cruel. No decurso do tempo, conseguiu de Avelina quanto queria: dinheiro, ilusões, prazeres e promessa de casamento. Acredito que o consórcio se realizará dentro de breves dias, e já me resignei a semelhante acontecimento, porque a alma encarnada respira sob teia grossa de pesadelos e exigências. Mas o perseguidor, embuçado, sentindo em meu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aniquilá-lo sem pressa, roubando-lhe calculado e ingrato o ensejo de viver para um futuro digno e feliz. Aqui então, André, nós já começamos a ver Leôncio, de uma maneira mais definitiva, contar a sua história. Era jovem, buscava dinheiro fácil, casou com uma mulher que ele amava, tiveram um filho, e ele desencarnou quando essa criança ainda era muito pequenina. Mas ele havia angariado bastante dinheiro, deixado aquela moça numa situação muito confortável, com dinheiro no banco, vivendo uma vida farta, quando o filhinho teve um pequeno problema de saúde. Então foi chamado e esse enfermeiro se propôs a ajudar. E esse enfermeiro percebeu que aquela mulher era viúva, era carente, e ele então começou a investir sobre aquela mulher. Só que aquela criança poderia atrapalhar, ele poderia desfrutar de todo aquele dinheiro, por que ele iria dividir com aquela criança? E ele começa a ministrar determinado remédio para com que aquela criança pudesse morrer aos poucos, e em pouco tempo aquela criança estaria morta. Então o que Leôncio pede? Ele pede a possibilidade se o alto pudesse interceder sobre aquela criança, para que aquela criança não morresse daquela maneira. Ele se sente culpado de tudo isso. Ele até entende que a ex-esposa necessita de um companheiro, porque ainda nós temos a necessidade do sexo, mas que não deveria se caminhar para com que aquela criança fosse sacrificada. Então ele pede isso para Gúbio. Vamos ver o andamento dessa história, né, André Luiz? Interrompeu-se por alguns momentos e prosseguiu comovido. Francamente, envergonho-me de suplicar um favor que não mereço, mas o espírito pervertido, como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda a consciência do próprio infortúnio no mal, que elegeu para inspirar-lhe o caminho. Benfeitor, por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias. Se mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura de nossa indigência, já fiz tudo quanto se achava ao alcance de nossas possibilidades. Porém, sou parte integrante de uma falange de seres malvados, e o mal não salva nem melhora ninguém. Veja que nós vamos ver então que já apareceu um outro personagem, né? Então Leôncio já declinou que a sua esposa se chamava Avelina e que a criança se chamava Ângelo. E é interessante a humildade com que, porque a gente pensa que os espíritos malfeitores só têm o mal dentro de si. Não.
todo malfeitor sempre se lembra de alguém que ele amou. Ele estava nessa condição de fazer o mal porque ainda o mal estava dentro de si, mas que ele estava fazendo aquele trabalho com um pensamento na sua casa, que ele deixou na terra, na crosta, que envolvia Avelina, que envolvia Ângelo, seu filho, e ele pede com muita humildade, será possível ajudar com que essa criança viva um tempo maior, para que ela possa ter essa oportunidade? Então vamos ver o que Gúbio faz para ajudar Leôncio. Gúbio ia responder, mas Elói tomou a dianteira e, com imensa surpresa para nós, perguntou sem cerimônia: e o nome do enfermeiro? Quem é esse quase infanticida? É Felício D. Quando o nome de família foi pronunciado, nosso companheiro apoiou-se em mim para não cair. É meu irmão, bradou, é meu irmão. Forte emotividade empalideceu-lhe o rosto e expectativa inquietante desabou sobre nós. Então aqui nós começamos a ver que todos estão envolvidos. Olha que coisa interessante, não é? Muitos que lêem um livro como esse dizem assim, ó, o que é a ironia do destino. É o destino. Não é o destino. É Deus que permite que nós possamos nos reunir num determinado momento, seja aquilo que nós chamamos de desencarne coletivo ou os desencarnes pessoais, envolvendo aqueles mesmos personagens de outrora, e nós estamos percebendo que todos esses que ali estão, de uma certa forma, todos são envolvidos. Elói sabia do estado do seu irmão. Ele sabia o que o seu irmão estava fazendo. Ele ouve aquela história e diz, que interessante, é a mesma história do meu irmão. E ele então, antes que Gúbio perguntasse alguma coisa, depois de que Felício narrou a história, Elói toma a frente e pergunta, desculpa meu irmão, qual é o nome dele? É Felício D. e deu o sobrenome. E ele então se apoiou em André Luiz para não cair. E ele diz, mas esse é o meu irmão. Eu já estou acompanhando esse caso. Veja que coisa interessante, não é? Como é que a vida nos reserva oportunidades para que nós que vivemos num passado criminoso possamos nos reencontrar diante da vida para os resgates. Vamos relembrar que quando ele estava diante daquele juiz, então foi revelado de que eles haviam sido personagens de uma existência anterior, onde o juiz era um chefe de escravo, dono de escravos, um homem muito rico. Jorge havia sido um meio-irmão dele. Então foi revelado todos aqueles personagens. Então nós estamos vendo que os personagens estão mais envolvidos do que nós imaginamos, né, André Luiz? Que interessante. Sem dúvida. Para André Luiz e Elói, isso era uma descoberta. Mas eu não tenho dúvida que Gúbio, quando iniciou com Matilde todo o projeto de libertação com Gregório, ele já sabia desses aspectos pela evolução que ele se encontra. André Luiz e Elói não tinham noção nenhuma. Como nós vimos também no livro passado, que já está disponível aqui na TV A Caminho da Luz, o livro No Mundo Maior, nós vimos quando eles vão até as portas, por assim dizermos, o início do abismo, das cavernas. Foi um pedido do próprio Eusébio, mas chegando lá, Calderaro está ao lado de André Luiz e Cipriana diz a Calderaro e André Luiz, olha, ele não vai poder ir conosco, porque ele ainda não tem determinadas formações para o que veremos e o que faremos. E quando ele fica ali na entrada daquela caverna, quem ele reencontra? O seu avô. Então nós começamos a perceber que esses espíritos, Gúbio, Eusébio e assim sucessivamente, eles já têm uma noção muito grande. Para nós é um acaso, olha que interessante, foi ajudar fulano e acaba reencontrando ciclano. Não. Para eles, que eram espíritos que estavam em franca evolução, era uma coisa nova. Mas para Gúbio eu não tenho certeza que já fazia parte do script
de todo aquele planejamento devido a ser um caso muito complexo e que eles precisavam de muitas informações de as pessoas que eles estariam lidando. E vamos ler agora o restante da leitura destinado para o vídeo de hoje. Mas Gúbio, com a serenidade sublime que lhe assinalava a fronte, abraçou Elói e inquiriu calmo: onde está o infeliz que não seja nosso irmão necessitado? A frase inteligente e bondosa sossegou o colega, deprimido e ofegante, desejoso talvez de desfazer as nuvens que se adensavam naquele reduto doméstico e de o transformar em abençoado santuário. Nosso instrutor convidou-nos a visitar o menino enfermo sem perda de tempo. Então aqui nós vemos que coisa interessante. Eu gosto muito dessa frase. Às vezes a gente vai falar uma frase e a gente acaba não falando como deve ser, não é? E quando o Gúbio diz: onde está o infeliz que não seja nosso irmão necessitado? Todos nós somos necessitados. Relembremos que nós somos espíritos que vivemos no planeta Terra. O planeta Terra está naquela faixa de mundo de provas e expiações, onde o mal ainda campeia sobre o bem. Portanto, o que Gúbio quer tentar desfazer aquele ambiente ruim que ficou entre aqueles personagens, dizendo: olha, não estamos aqui para incriminar ninguém, estamos aqui para tentar ver o que nós podemos fazer para ajudar. Essa é a nossa finalidade, se é que nós podemos também ajudar. Vai ter coisas que estão dentro de processos kármicos que eles não conseguem ajudar. Relembremos que quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições, a grande maioria das pessoas no movimento espírita dizem que muitos dos nossos problemas hoje é relacionado às causas anteriores das aflições, ou seja, causas de vidas anteriores. Não, muitas das nossas ações hoje, pelo nosso livre-arbítrio, é causas atuais das nossas aflições. Então é nós que estamos nos endividando cada vez mais e ainda não conseguimos pagar o nosso passado criminoso. É um capítulo, como todo livro, o livro Libertação é um livro que fala de um assunto muito pesado, que é processos de ódio, de revolta, magnetismo sendo utilizado para o adoecimento de uma pessoa, de uma família. É um livro que espiritualmente, até para gravarmos ele exige mais de nós. Mas é um livro que tem tantas nuances reveladoras, é um livro que tem tanta beleza no seu enredo, não pelo sofrimento, não pela amargura dos personagens, mas pela riqueza de detalhes que André Luiz nos transmite através dos ensinamentos de Gúbio. Lembrando que este capítulo, o 14, nós iniciamos no vídeo de hoje e ainda teremos um próximo vídeo para encerrarmos os seus comentários, para fazermos com calma, levando informações pormenorizadas até você que está nos acompanhando do outro lado da telinha. Nós vamos deixando aqui o nosso WhatsApp, 19 997782794. Mande a sua mensagem para mim, para o nosso querido Sérgio, para a própria TV A Caminho da Luz. O outro convite é envolto do próprio YouTube. A sua ajuda ela é fundamental para que este projeto, para que este canal chegue a muitos corações. O canal precisa ser divulgado e você é uma peça fundamental nisto. Se está te ajudando, divulgue para um amigo, divulgue para um familiar, divulgue no Centro Espírita, use a sua rede social para ser um promovedor do nosso canal. Deixe o seu like aqui no vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, habilite o sininho e, acima de tudo, divulgue. Precisamos muito da sua ajuda. E no canal nós temos centenas, já estamos caminhando para milhares de vídeos à sua disposição. E o último convite, hoje elegemos o livro No Vulcão dos Preconceitos, psicografado pelo amigo Arnaldo Costeira, de Portugal, fundador e dirigente da ASEV, Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu, ditado pelo espírito de Fernando Pessoa. E ele doou uma edição desse livro
no Vulcão dos Preconceitos para ajudar o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. É um livro muito interessante, falando desse espírito renomado, desse poeta, desse escritor, muito respeitado em Portugal, muito respeitado e conhecido aqui no Brasil. É um livro muito interessante. E quando você adquire um livro de nossa autoria, um livro publicado pela TV, ou um livro que esteja na loja virtual, você estará ajudando diretamente as atividades do centro. Então você pode entrar pelo site da própria loja, loja@caminhodaluz.com.br, e encontrar este e outros livros. Contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse programa, que é o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação, pela nossa querida TV A Caminho da Luz. Apresentação de Sérgio Velar e de André Luiz Querini Vilar. Até o próximo programa, que será a continuidade desse capítulo. Um beijo no coração de todos. Uma semana de muita paz, de muita luz, votos de muita felicidade e até o próximo programa.